Oi, Oi, tudo bem? tudo. Olha nós aí de novo, né? Olha só, já temos duas pessoas aqui. Deixa eu organizar. Vocês me falam se dá para ouvir direitinho, que tá ligado no carregador para não cair. Sejam E, bem-vindos. e acho que é isso. Bom, nós vamos falar sobre o que? Estilo de vida não violento, saudável e feliz, é isso mesmo? É isso aí. Uhum, Que tem a ver, na minha maneira de pensar, né? uhum. Inclusive com a definição de saúde da OMS, que não é só ausência de doença, né? Tem a ver com o vegetarianismo, com o veganismo, tem a ver com uma série de coisas, né? Aliás, eu Sim. gostei muito, acho que você pôs no teu perfil, acho, temos que ser a mudança que queremos ver no mundo, não é isso? Você É, pôs. sim, seja você a mudança que você quer ser no mundo. É. Então, eu acho isso, foi o Gandhi que falou isso, né? Eu, Foi. É. eu acho assim fantástico, né? A gente tem que vivenciar mesmo, não só falar, não só. Nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Não apenas. É uma maneira de você lutar, mudando o seu próprio mundo primeiro, né? Uhum. E eu também pensei assim, da gente falando desse estilo não violento, né? Também de uma coisa importante na questão da saúde, é de dar uma dica. Aí a gente poderia falar um pouquinho sobre como escolher também os profissionais, assim, baseado em quais critérios, né? Por que da medicina integrativa, por que dessa abordagem, assim, qual seria a vantagem, qual seria o bom desse modo de abordar, né? A gente poderia conversar um pouquinho sobre isso, né? Certo? Assim, escolher profissional de saúde, eu tenho a impressão de que mudou muito a maneira como você sabe como esse profissional de saúde, o médico, o nutricionista, o que ele pensa e como ele trabalha através da internet, né? Já começou com o Facebook, depois Instagram, YouTube. Coisa que antes não era possível. O médico ou nutricionista ou tinha um livro que você comprava para você entender a maneira como ele percebe a saúde, como ele percebe o atendimento de saúde. Então, com a internet, sei lá, ficou diferente, você sabe aonde pesquisar, né? E antigamente a gente tinha os livros, antes a gente só tinha os livros, agora tem os livros também. Eu recomendo muito esse livro aqui que eu uso. Ele fica aqui porque eu uso de cabeceira. Vê alguns livros que eu tenho. Este daqui do Alberto, né? Cirurgia Verde. Eu trabalho com esse médico, então para você ter um manual de Um saúde parâmetro, baseada em né? plantas, de forma que você vai ter uma saúde muito mais, direcionamentos de saúde para uma vida mais livre e feliz. E este daqui também, que eu uso bastante para estudar, mas é um livro bem legal, é 100% vegetariano. Ele é da doutora Brenda Davis e do Davi Santo Melina. Elas são americanas, mas o livro está em português. Ele também é muito bom, 100% vegetariano. Ele serve, este livro aqui é mais para profissional de saúde. O Cirurgia Verde, o doutor Alberto, é para pessoas que não são da área de saúde e querem ter orientações assim maravilhosas de como você conduzir dieta, estilo de vida, contato com a natureza. Legal, E dentre muito bom. tudo isso é falado muito, né, da alimentação não violenta. Porque, vamos dizer assim, pelo menos uma busca dentro desse ponto, né? Eu vou ler aqui, eu vou ler aqui a definição da Organização Mundial de Saúde do que é saúde, da OMS do que é saúde, né?
o que é saúde de acordo com a OMS. Seguindo essa linha mais abrangente, a Organização Mundial da Saúde, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade, ou a ausência de doença ou a enfermidade, né? A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comuns com a definição de saúde. Então, veja que interessante, né? Como é importante, isso é integrativo já em 1943, já está integrando vários pontos de vista, várias instâncias, né? Não só a questão da doença física, não só, mas aqui você vê, tem o mental, social e físico, né? Eu diria também ambiental, né? Quer dizer, o próprio ambiente também, aí a gente entra na questão dos orgânicos, né? E uma série, o mindfulness também, por exemplo, a arte, o estilo de vida, né? Tudo isso está abrangido por essa definição da OMS, não apenas a questão da saúde física, né? Certo? Uhum. Sim. Sim, vai muito além da saúde física, a saúde a social, você incluído num contexto social e o psicológico também. Então, a respeito da questão de uma vida saudável e não violenta, né? Dentro desse parâmetro de uma qualidade de vida, além da alimentação, porque, como a gente estava vendo, acho que a gente até falou em alguma live, né, Glaucia, sobre a questão do intestino e como ele é importante, inclusive no bem-estar psicológico, né? Geral da pessoa. Só um momentinho, eu vou precisar sair um pouquinho, Glaucia, eu volto já, tá? Uhum. Só um minutinho, uma intercorrência aqui, rápido. A questão do bem-estar geral e da questão integrativa. Mas como escolher um profissional nessa área? Você já falou aí alguns livros que você segue, algumas coisas, né? Mas uma pessoa comum, como é que ela pode escolher? Eu acho, por exemplo, que a medicina tradicional, ela não deve ser descartada, né? A medicina alopática. Mas também a gente tem algumas coisas a mais que a gente conhece por aí, na medicina integrativa, e que acrescenta, que integra e que soma, né? E você vê que essa visão da Organização Mundial de Saúde, ela já é antiga, né? Já é de 1946. É uma visão bastante integrativa. Ela leva em conta todo o ser humano, né? E isso daí é muito importante. Você levar isso em conta quando você percebe que esse profissional, hoje, como você estava falando, através de live, através de você acompanhar a pessoa no Instagram, você vendo o que a pessoa fala, qual é a tendência dela, fica um pouco mais fácil. Mas qual a dica que a gente... É óbvio, se eu for escolher, eu vou dar um conselho para as pessoas, eu falei, escolha a Glaucia, escolha o Dr. Alberto, porque é o que eu escolhi. Vocês são... A Glaucia, para quem não sabe... Para quem não sabe, a Glaucia é nutricionista da minha família, né? Minha mãe, minha esposa, e o doutor Alberto também é médico deles. Então, eu iria recomendar, mas tem vários profissionais bons. Como saber, né? Eu acho que um profissional estuda bastante coisas que não estão vinculadas a interesses puramente econômicos, eu acho que é uma vantagem. O que você acha, Glaucia? Quer dizer, porque tem muita coisa. Aqui é interessante a gente não criticar ninguém, mas falar o positivo do que a gente considera mais adequado, né? Eu prefiro assim, né? Porque você criticar é fácil e fazer o trabalho não é fácil, né? Mas você apontar caminhos para que a pessoa tenha uma escolha positiva, né? Caminhos para que a pessoa tenha uma escolha positiva é muito importante. Então,
por exemplo, recomendar certas coisas que você vê que são nocivas, por exemplo, industrializado, excesso de uso de alguns medicamentos, a pessoa já pode estranhar. Mas também a pessoa que também promete resultados mágicos e mirabolantes, também você pode estranhar, né? Mas uma pessoa, então, tem que ser o quê? Tem que ser ponderada. Eu gosto muito do estilo vegetariano, do estilo vegano, por conta da questão de procurar ser menos violento possível. E eu considero que a compaixão é uma coisa muito importante da gente desenvolver. E como eu sou ligado à questão do mindfulness, da arte, da meditação, eu considero isso muito importante na vida e dentro do meu conceito pessoal de saúde, né? A questão da não violência, a questão da paz, a questão de você ter compaixão, eu acho que contribui com a sua saúde interna, o seu bem-estar, com a sua paz de espírito, né? E é bom. E, de fato, tem muitas pesquisas, muitos trabalhos que mostram que a alimentação baseada em plantas, ela oferece realmente vantagens. Nossa, Aí você poderia falar o que alguma mais coisa. tem é artigo científico mostrando a vantagem de você ter uma dieta baseada em plantas. Dieta baseada em plantas, primeiro, não, eu sei que ela é mais acessível financeiramente. É o que as pessoas comiam há algumas gerações atrás. É você comer fruta, manga, banana, cebola, tomate, pimentão, berinjela, feijão, arroz. É isso, né? Junto com a atividade física, que a gente sempre recomenda, mas essa dieta baseada em plantas, além dela ser muito acessível, viável economicamente, ela traz muito equilíbrio, principalmente para a flora intestinal, pela maior oferta de nutrientes e os antioxidantes que naturalmente estão nos alimentos vegetais, antioxidantes e nutracêuticos que a gente chama. Como, por exemplo, compostos anti-inflamatórios, compostos que ajudam a melhorar a nossa imunidade, a melhorar a nossa memória. Eles estão presentes nos vegetais. E são alimentos que, até um tempo atrás, quando você tinha acesso a um pedaço de terra, qualquer pessoa poderia cultivar, né? Sabendo o mínimo ali, fazer uma hortinha com couve, com brócolis, com frutas. Hoje eu sei que tem a dificuldade que tem por conta da maneira que a gente se vive muito urbanizado, mas não, do meu ponto de vista não deixa de ser acessível e mais justo para com todo mundo, principalmente com o ecossistema e os animais. Verdade. E a questão da compaixão, né? Você vê, eu tinha mostrado para você, que eu talvez ia comentar, né, esse trabalho aqui, Transformação Essencial. É um trabalho de alguns terapeutas da programação neurolinguística, né? E eles mostram uma coisa muito bacana, que são os estados essenciais, ou seja, são estados assim realmente universais do ser humano, né? Que vamos dizer assim, que seria assim o último estado essencial de busca que você através de uma introspecção e de um trabalho de você se aprofundar no inconsciente, você chega nele, né? Então, esse trabalho aqui, ele mostra os estados essenciais, eles são 5, mas são muito parecidos, são semelhantes ao que o pessoal que pratica meditação descreve quando atinge estados de consciência alterados, né? É um estado de amor, a descrição que o pessoal faz quando eles estão descrevendo os estados, né? O amor, a paz, a unicidade, o bem-estar profundo e o outro estado de ser, né? O estado de ser é o estado de presença,
propriamente dito, que é o estado que a atenção plena propicia, né? De você estar no agora, estar no momento, estar presente. E, com certeza, eu tenho experimentado na minha vida essa questão da alimentação, o quanto que ela facilita essa, eu chamo de uma alegria biológica. Eu não sei se eu estou viajando muito, se eu andei comendo alguns cogumelos estranhos na minha salada, mas, mas é um estado de alegria biológica. É como se o corpo ficasse mais leve, mais alegre mesmo, né? E o fato de você saber que aquilo lá não contribuiu com tanta coisa negativa, olha, eu tenho uma história de andar pelo interior, de visitar matadouros, e é uma coisa horrível, né? Realmente não é uma coisa natural. O que a gente vê, às vezes, em programas assim natural, o leão pegando a presa e tal, aquilo ali não é uma coisa tão violenta perto do que nós humanos fazemos, porque aquilo, se o animal escapa, e a maioria das vezes escapa, ele se recompõe e continua livre, solto, né? Sim. E não é o que acontece com os animais que sofrem muito maus tratos, já desde quando embarca, quando sai do lugarzinho dele lá. Bom, mas o que eu quero chegar é que é muito importante a gente buscar uma coerência, ser a mudança que a gente quer ser. Mas uma coisa muito importante é também não condenar, né? Não condenar, não criar violência ou atrito com uma pessoa que ainda não superou ou que não quer superar, né? Mas tudo bem, a gente vai conversando, vai mostrando, cada um mostra o seu ponto de vista, mas é muito importante, dentro desses valores, né? E a questão da não violência, né? É você também não condenar. Você pode trabalhar por uma causa, você pode trabalhar por considerar algum valor, mas não precisa atacar ou massacrar a pessoa que come carne, por exemplo. Eu mesmo comia carne. É uma questão cultural, que é uma. E se a gente for fazer isso, dá um livro, uma tese e muitas lives, né? Muitas horas de live, né? Não é verdade? Uhum. Sim. É uma coisa. Então é muito importante a questão de não condenar, mas de mostrar que ajuda também, pelo menos quando a pessoa está num estado de desequilíbrio de saúde, é um importante fator interno para ajudar uma recuperação. O que você diria, segundo a tua prática? Depois eu vou... só completando antes de você falar, os estados essenciais, eles são adquiridos, nesse caso, nesse trabalho, a partir de um trabalho terapêutico, né? Que a pessoa vai aprofundando na questão do inconsciente, vai se aprofundando, até chegar no estado de plenitude, ou aqui o subtítulo é Atingindo a Nascente Interior, né? É um estado de contato, de profunda conexão, eu chamo, né? De conexão com a vida. Eu chamo esse estado de conexão com a vida, e é maravilhoso. Esse estado de conexão com a vida, ele implica em amor, ele implica em considerar o outro, não importando a cor, a raça, ou mesmo a espécie. Por que não amar tudo, né? A vida é uma coisa grandiosa e misteriosa. Depois a gente pode falar sobre ela. O Antônio Abujamra fazia essa pergunta e deixava filósofos e pensadores desconcertados, né? No programa dele, Provocações, o que é a vida, né? Sim. É óbvio que definir a vida, se você define, você restringe. É uma grandeza indefinível, né? E é um grande mistério que todos nós temos, ela pulsa dentro de nós, no universo. Na minha opinião, veja, a minha maneira de pensar, ela não se limita ao nascimento, ao espaço de tempo entre o nascimento e a morte. Isso é uma manifestação da vida, é a vida de um indivíduo, é a história, mas não é a vida, né? Mas ela e não é o contrário de morte. O contrário de morte é nascimento. A vida seria uma constante que independe até da gente, porque o universo ele está vivo.
ele é infinito, ele é misterioso, ele é grandioso e está lá. Os átomos, a matéria, não é vida consciente humana, mas, ou até pode ser que tenha, não sei, mas são manifestações de formas de vida própria, né? Movimento, transformação, enfim, é um grande mistério. Né? E a essência da vida a gente encontra com a meditação ou com o trabalho terapêutico, mas eu acredito que a meditação é o mais profundo caminho interior para você se conhecer e sair do piloto automático. E não, você pode sair e depois mergulhar de novo, né? Você pode. Comigo aconteceu isso. Você atinge estados bons, depois você pode até. Mas uma coisa é certa, quando você atinge um determinado nível de prática, eu costumo dizer a felicidade. O meu professor orientador, quando eu estava fazendo mestrado, não concluí, ele gostou muito. Ele até falou isso com os alunos dele, né? Eu definiria a felicidade como se fosse o pano de fundo de uma peça. A peça da vida, da situação de vida. Então, aquele pano de fundo, quando você atinge um pano de fundo bonito, ele é constante. Aquela peça, ou seja, o desenrolar da vida, vai ter momentos mais alegres e momentos mais tristes, se alternando, né? Mas aquele pano de fundo, a qualidade dele é uma constante, porque ele está além da dualidade que uma situação de vida geralmente demonstra. Né? E a nutrição, eu acho um dos fatores muito importantes para você se sentir bem e integrado com a vida da Terra, nesses níveis, né? A questão dos orgânicos, né? A questão... Como é que você vê isso no ponto de vista da nutrição? Você pode responder você pode repetir a pergunta? No caso, o que eu falei dessa questão da conexão que a meditação faz, a nutrição vegetariana, ela faz essa conexão em um nível mais físico, mas é uma conexão com a terra, com a alimentação, né? É uma conexão. Como que você veria isso, essa conexão que a alimentação à base de plantas propicia? Como que você veria isso no seu ponto de vista pessoal, ou mesmo no ponto de vista da nutrologia, da ciência, da alimentação, né? Entendeu? Como que Por você exemplo, a pensa alimentação na baseada em plantas, né? Quando a pessoa usa mais os alimentos orgânicos, a gente vê, até por pesquisa científica de quantificação de fitoquímicos, que eles têm mais nutrientes e que eles têm mais poder antioxidante e regenerador. Alimentos que foram cultivados em um solo bom, um solo que tem uma microbiota boa, que não receberam uma quantidade de pesticida, de veneno ali, e que geralmente esses cultivos eles são tipo agrofloresta, as plantas estão integradas, várias plantas diferentes compartilhando o solo. Tudo isso traz uma microbiota da terra muito boa e os alimentos têm uma ação antioxidante e um poder de regenerador mesmo, de restabelecer aquele organismo que é incrível. Eu vejo resultados muito bons quando o paciente ele nos procura porque ele está com questões de saúde que precisam ser reequilibradas, né, resolvidas, e através de comer mais plantas e principalmente as que foram cultivadas, esse cultivo orgânico, que aí você tem um contato maior com a natureza. A pessoa consegue um restabelecimento de orgânico, detoxificante do fígado, até neural também, muitas vezes até mais alegria, mais disposição. Tudo isso vai acontecendo por conta da ação desses fitoquímicos, do poder que esses alimentos, essas plantas têm. Só que quando elas são orgânicas, quando elas são cultivadas em um ambiente que ele é mais limpo, mais adequado ali, né? O nosso corpo agradece. A gente vê que ela faz mais sentido, ela traz um restabelecimento de saúde, um reequilíbrio
em tempo menor, um reequilíbrio maior. Eu vejo isso quando a É uma pessoa conexão consegue. biológica com a Terra, né? Sim, é uma conexão que começa, tanto por conta das plantas terem, os orgânicos, eles têm mais nutrientes, eles têm mais cálcio, mais zinco, esses comuns que a gente conhece aí, vitaminas, né? Os nutracêuticos também, que a gente estava falando, eles têm mais antocianinas, mais compostos antioxidantes também, por conta do solo estar melhor. E também a microbiota, né? Parte da microbiota que estava no solo que acaba por nutrir melhor a planta e que nutre melhor a gente também. É uma simbiose, isso, acho que é essa a palavra, é uma simbiose É, tu- muito regenerativa. Eu gostaria que os alimentos orgânicos não tivessem, hoje eles têm no Brasil esse status de que é um luxo, né? É um luxo e de que é muito caro. Não deveria ser assim. Eu vou morar num sítio, eu tenho um sítio que hoje eu não moro nele, mas em breve até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente muda para lá. E o objetivo é de tornar uma empresa, um potencial de produzir alimentos orgânicos mesmo com baixo investimento justo ali para a gente ir trabalhando isso até nos arredores, nos outros sítios ali que nos cercam, que tem várias pessoas lá que moram em sítio por muito tempo, mas eles não têm nem ideia de como é, o que é um orgânico, qual que é a diferença. É muito doido isso. é, e essa conexão, ela produz uma repercussão psicológica, né? Além de física, né? Ela produz uma alegria, ela leva a gente a um estado assim mais de comunhão, de conexão com a natureza, Sim, né? Muito bacana. sim. Então, aí a questão da violência, né? É um tema filosófico assim muito profundo, né? Mas a questão da não violência implica em você. Como é que fica? Então, eu vou me forçar a ser vegetariano, eu vou me forçar isso, eu forçar aquilo. Não seria também uma violência? Claro que bem menor é você matar um animal, tal, né? Mas em alguma instância pode ser uma violência. Como resolver isso, né? Como pensar? Aí entra a questão do conhecimento, de algumas coisas, de algumas teorias terapêuticas e de alguma maneira de autopercepção e autoconhecimento, né? Quando você percebe, existe um, uma maneira de encarar, né? Como é que se falaria? Um paradigma, um pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística, que diz respeito à intenção positiva de cada comportamento, né? A gente tem até o Robert Dilts fez uma pirâmidezinha, né? Que dividiu, baseado no trabalho do Gregory Bateson, né? Bateson, não sei como se pronuncia, que tem o ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade, e depois, além da identidade, o nível espiritual. Isso mentalmente, mesmo que a pessoa seja ateu, que não acredite na questão espiritual, mas espiritualmente, mentalmente, a gente tem uma instância, e cada instância tem uma pergunta, né? Que é eu e o todo, que seria o espiritual, o de identidade eu. As crenças são os setores de permissão, que permitem a gente fazer as coisas ou não, né? O que você acredita, os valores são crenças mais profundas, tá? Então, né, tem um pressuposto da PNL que no comportamento, um comportamento por mais bizarro que ele possa parecer, ele tem uma intenção positiva. Ou seja, é, vamos pegar assim o caso de um ladrão e de uma pessoa que trabalha. O que ambos estão procurando, né? Estão procurando dinheiro para satisfazer necessidades e prazeres. Só que um escolheu o caminho errado, ou sei lá, que a sociedade considera errada, porque ele está tomando, o outro não, o outro está trabalhando, está construindo, conseguiu escolher um caminho mais aceitável, né? Melhor.
Eu não gosto dessa coisa de taxar bem ou mal, mas tudo bem, vamos usar isso só para efeito de ilustração, né? Então, o propósito de cada um é suprir as necessidades básicas e propiciar um prazer, uma alegria. Só que o caminho que cada um escolheu para isso é diferente. Então, quando você aprofunda no teu inconsciente e descobre o propósito mais profundo, positivo daquele pensamento, você pode escolher estratégias externas para atingir aquele propósito, que não precisa necessariamente ser comer carne, não precisa ser roubando ou, sei lá, fazendo, ou brigando, né? Não é fácil, mas é um trabalho a ser feito, né? E você percebe isso através de uma introspecção. E aí, você já não precisa ter violência nenhuma. Você descobre o que você quer. E existem vários caminhos para você suprir essa necessidade básica humana. E quanto mais você se aprofunda, você chega nessas necessidades universais, que é paz, amor, unicidade, né? Mas antes disso, tem alguns níveis um pouquinho superficiais que são interessantes também. Não sei se eu expliquei muito, eu estou falando rapidinho para a gente não fazer uma live muito longa, né? Sim, mas foi então, perfeito. Aí as pessoas procuram mais quando elas querem saber mais a respeito, né? sim, A live é só uns exatamente. toques, ela serve para dar uns toques sutis aí para as pessoas. É isso mesmo. E qualquer coisa a gente depois pode, né, ir conversando, o pessoal pode ir mandando pergunta no direct, né? Mas então é isso. Então quer dizer que a questão da violência inclusive a meditação. A meditação ela tem que ser o mindfulness, né? Ela tem que ser uma coisa natural. E também o vegetarianismo, se for adotado, mas é interessante que seja adotado se a pessoa já estiver doente, para sarar. Depois a pessoa vê um jeito de negociar ou de permanecer, não sei. Aí, mas acho que para sarar alguns estados é importante cessar. Por exemplo, industrializados, como o Alberto fala, né, Glaucia, descascar mais e desembalar menos, né? Com certeza. Né? Uhum. E vamos dizer assim, se você pegar a natureza, ela é perfeita no que ela desenhou biologicamente para cada indivíduo. O mais parecido com o ser humano, que o gorila, ele é muito parecido. Geneticamente idêntico, é 0,0009 que tem de diferença, e essa pequena diferença faz uma grande diferença externa. Por exemplo, ele tem mais pelos, ele tem, né, muita força, Sim. Mas ele é vegetariano, ele come frutas e folhas. Salvo alguns momentos que ele come insetos, aquelas larvinhas e tal, quando ele nem encontra, mas é 2% no máximo, né? Então você vê. A produção de proteína, dos aminoácidos que ele precisa para ter toda aquela massa muscular que ele tem, que ele é um animal maçudo, né? Muito forte. Vem da microbiota intestinal. Você pode ver, ele sempre está comendo ali uma folhinha, ele cata uma folhinha aqui, cata uma folhinha ali da floresta. Da onde que vem toda aquela proteína que ele para construir tudo aquilo de massa muscular, aquela massa que ele tem? Vem da microbiota intestinal. A nossa microbiota intestinal produz serotonina, hormônios, aminoácidos, vitaminas também. É muito interessante. Não é o escopo, não é na digestão, né, também. não é o assunto aqui da live de hoje, mas eu tenho que falar disso também no futuro aí para as pessoas entenderem de que tudo isso vem da microbiota intestinal. Então, a gente pode ter muitos nutrientes, muitos dos requisitos necessários para a nossa saúde, com muito menos do que a gente pensa. Falo muito menos financeiramente até. Como você disse, descascando mais e desembalando menos. É a comida natural. A couve, a escarola, a cebola, o tomate, o arroz e o feijão, perfeito. A banana, a manga, perfeito. E a questão de frutas, né, que a gente até falou na live passada, que eu falei que eu considero uma bênção da natureza, né? Uhum. Mas tem frutas que as pessoas às vezes nem sabem que são frutas, né? Por exemplo, a berinjela é fruta, Tomate, o quiabo é fruta, tomate é fruta.
Então, que mais aqui? O jiló é fruta. Uhum, É, tem frutas que não são excessivamente doces, né? E são muito boas, né? sim. As leguminosas são as plantas envolvidas por vagem, né? Feijão, assim, que tem vagem, né? E frutas são que envolvem assim, a maçã e a pera são pseudofrutos, né? É, Mas são muito interessantes, muito importantes também, né? Mas você vê que dentro disso tem algumas frutas que são não tão doces, né? O sim. jiló, a berinjela, e fica maravilhoso você fazer, né? Nossa. Mas então a dica mais legal veja, você vai me corrigir, você que é nutricionista, mas que eu tenho aprendido com você, com o Alberto, é a questão de quanto mais próximo do que a natureza desenhou, quanto mais vivo, mais fresco o alimento, melhor para a saúde. Corresponde. E variedades suficientes para manter, né? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente falou na live passada, né, que, por exemplo, a manga é um Isso. pudim que foi cozido no sol. Não, verdade, E você verdade. pode reparar que, por exemplo, as frutas, a maior parte delas, elas são muito doces. Como a gente disse, a manga, ela pode ser até comparada a doçura dela com um pudim. Só que a quantidade de carboidrato, de açúcar que ela tem é bem menor. E não existe na natureza um alimento que tenha uma quantidade grande de açúcar e de gordura junto. Quem inventou isso é a gente, o ser humano. Porque esses dois alimentos ao mesmo tempo não funcionam, eles não nutrem bem o nosso corpo. Por exemplo, você fazer fritura, você fazer bolo que você coloca açúcar e óleo junto, né? Essa mistura tóxica aí, quem inventou foi o ser humano desenvolvendo a receita, porque na natureza não tem. Azul, Legal, uma paciente nossa aí de tempos já está aqui mandando abraços para a gente. Oi, tudo bem? legal, abraço também, né? Eu Abraços não e conheço, corações. bacana, muito grato. Se bem que a merecedora dos abraços aí é a Glaucia, né? Não, a gente está falando de Porque, assuntos muito interessantes aqui, né? Eles fazem, precisa fazer parte do questionamento de vida de todo ser humano. exatamente. Eu acho que isso transforma a vida, viu, Glaucia? De verdade. Isso transforma a vida. E a felicidade não é algo inatingível, a felicidade está ao nosso alcance. Inclusive, as nossas decisões de alimentação e tudo, né? As nossas atitudes, o que a gente coloca para fora e o que a gente coloca para dentro, mas principalmente o que vem do coração, né? Por exemplo, na questão da compaixão, na questão. E aí, essa compaixão, esse amor, ele vai ditar, ele vai orientar como você faz, com todos os defeitos que a gente tem, né? Sim, Se, isso é interessante, é humano, é a autoconstrução que eu chamo, né? Mas é muito transformador. E todas as instâncias, ao meu ver, na PNL eles dizem isso também, na programação neurolinguística, está tudo interligado, né? Até tinha um desenho, uma vez que eu estava estudando o PNL, foi colocado uma charge do Charlie Brown, lá do Snoopy, né? Assim, com a cabeça baixa. Aí uma menininha lá, amiguinha dele, perguntou: o que você está? Ah, eu estou na minha postura de deprimido. Se eu começar a olhar para cima, começar a ver cores, eu começo a ficar. Eu começo a sair dessa minha postura de deprimido, né? Então é muito engraçadinho aquele desenho, mas ele diz o quê? Nós temos até uma fisiologia, a fisiologia visto pela neurolinguística não é a fisiologia biológica, né? Mas nós temos uma manifestação corporal que também indica e a posição um estado mental. E você mudando algumas coisas desse posicionamento corporal também atinge. É claro que está tudo interligado, né? E o alimento é muito importante nesse processo de transformação. E a meditação, porque a meditação, como tem muitos estudos já, né, felizmente, ela muda até massa
cerebral, né? Sim. Ela melhora mesmo. Eu Tem sempre até recomendo para os pacientes a meditação, tem aquele manual prático de mindfulness, né, do Tiasdale, que é o médico que eu trabalho junto, o Dr. Alberto, ele indica para todo paciente de medicina integrativa, é, independente da causa ali, né, da consulta dele, a causa primária da doença, a prática da meditação. Meditação, a constelação familiar, como resgate mesmo do ser humano integral. Sim. é bacana isso. E vale a pena a gente trilhar esse caminho, porque é uma coisa muito bacana. E é bom para a gente e é bom para o redor da gente, Sim. né? Pessoas que estão com a gente, para o ambiente. Se bastante pessoas estivessem bastante preocupadas, de verdade preocupado com o que acontece em volta, com o outro, como o mundo não ia melhorando aos poucos, né? O Krishnamurti fala, nós somos o mundo, né? Não adianta querer mudar o mundo por fora, você tem que mudar. Porque se você continua com as mesmas, vamos dizer assim, com a mesma atuação do ego, aquela coisa, você não vai, uma hora ou outra vai ter conflito, vai ter violência. Os conflitos, eles são uma coisa muito importante, nossos conflitos internos, né? Nesse processo de paz, quando você atinge o teu centro de paz através da meditação, tomem os conflitos. Não existe mais eu estou certo, não estou, tenho isso, tenho aquilo. Você passa a agir. Não que eu tenha já conseguido, né? A pessoa que se desenvolve nisso passa a não reagir, Uhum. passa a agir. Mas agir dentro de um ponto de vista de paz, dentro de um estado de consciência de paz. E o mundo é complicado, né? Ele puxa a gente, mas vale a pena. E uma alimentação boa ajuda nesse processo. E exercício físico, né, Glaucio? Com Sim, certeza, sim. muito importante. E eu acho que, Legal. dentre tudo que a gente falou, dá para você comentar um pouquinho sobre a atividade que vai ter dia 25 que começa dia 25 de setembro, né? Ah, Você não quer bem, falar um pouquinho antes bem, da gente encerrar? bem lembrado. Boa. Depois a gente já pode encerrar, né? Vamos aproveitar, então, para mostrar, convidar o pessoal e falar um pouquinho. Então, a atividade vai ser assim, vai ser experienciar esses conceitos, né? A gente vai ver um pouquinho de teoria, um pouquinho. Nós vamos ter momentos que a Gláucia vai explicar bastante coisa de alimentação, nós vamos ter um momento de estar em contato com a natureza. E nesse evento, eu vou trazer uma coisa muito bacana, que é a arte, né? Eu sou professor de arte, além de praticante de mindfulness, eu sou professor de arte. E a arte ela está profundamente ligada com essa questão da introspecção, com essa questão da meditação, da criatividade, de estar num estado de flow, de fluxo, né? Que também a gente vai ver um pouquinho. Eu até deixei no meu, se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão ver, no meu feed de notícia tem sugestão de livros lá, né? Que a gente citou bastante na outra live, né? Sim. Nossa, depois eu pus lá bastante livros lá. E outra coisa, eu sou bem novato nisso, embora tenha pelinhos brancos aqui na cara, mas então, perdoem qualquer assim falta de habilidade com essas mídias, né? Que isso tudo para mim está sendo uma novidade, mas está muito gostoso, muito legal. Então, aí no dia 25 a gente vai fazer uma viagem, um passeio que vai ser um retiro, onde nós vamos praticar, vamos conhecer como praticar o mindfulness a gente pode praticar com qualquer atividade, inclusive é bom que a gente pratique, né? Tem a prática formal, mas tem a prática no dia a dia para você ficar atento, né? Hoje eu me surpreendi praticando desatenção plena. Eu até eu dei aula, eu dei aula antes da live, eu estava dando uma aulinha, né? E eu dei risada com os alunos lá, porque eu acho que eu fiz uma bagunça plena, né? Mas é engraçado que a gente começa a se perceber
começa a não ser raptado pelo pensamento. É muito bacana. Você acaba saindo o máximo. E claro que com a prática você vai melhorando isso, né? Então, nesse treinamento vai ser isso. Vai ser, além da gente estar construindo um grupo de conhecidos, conhecendo pessoas interessantes e bonitas e tal, interessadas em melhorar, nós vamos ter dicas importantíssimas que a Gláucia vai passar para a gente, de alimentação e tal. O pessoal vai poder responder, vai poder perguntar, responder também. Vai ser uma coisa construída em conjunto, Com né? Se certeza. alguém souber alguma coisa, pode responder também, pode participar, interagir. E esperamos a gente aprender também, não só trocar, compartilhar, né? Compartilhar vida, vivência, né? E é uma coisa bem gostosa. E provavelmente, eu digo provavelmente porque a gente não sabe se chove, se não chove, mas estamos pensando em passear, ver pôr do sol na praia, fazendo um pouquinho de atenção plena e, né? Coisas bem práticas, prazerosas, úteis e gostosas, né? E que pretende fazer um impacto positivo na vida da gente. Não é só um entretenimento, seria um start, um começo, e é bem-vindo mesmo quem já tem prática, porque pode, inclusive, compartilhar, né? Pode participar dessa troca, dessa interação, né? Bem legal. Será que eu falei tudo, Graça? Eu esqueci Acho alguma que coisa? sim. Ah, Eu não fiz uma Estela. Oi, Estela, desatenção tudo toda. bem? A minha prima entrou aqui. Legal, seja bem-vindo. Legal. Bacana. Bom, então eu acho que a gente falou um pouco de tudo. Nós falamos da importância da alimentação não violenta. Deixa eu recapitular aqui também. Falamos da importância dos alimentos orgânicos. Você falou Um bastante pouquinho da PNL, da transformação essencial, é, você falou dos estados, daqueles 8 estados. Como que é o nome mesmo? 8 estados da transformação essencial, da né? Cinco transformação estados essencial, isso. E a gente, e você falou um pouco da atividade que acontece dia 25 de setembro. A live vai ficar salva, né? Então vocês podem, quem entrou, as pessoas entram, as pessoas saem na decorrência da live. Como a gente vai encerrar, isso fica salvo no meu perfil. Então é só vocês entrarem lá para acompanharem daí a conversa inteira. Nós vamos procurar não nos estender muito, porque acaba por ficar, de certa forma, cansativo, e a gente quer criar um interesse aí que as pessoas fiquem com a gente por mais tempo. É isso, né? é isso aí. Tá, ok. E Uhum. é, você pretende já encerrar então, Glaucia? Sim, Já encerrando? sim. Vamos encerrar então? Legal. Então, Só ok. falar assim, então, que esse é o meu propósito de vida, né? O Viktor Frankl, ele falava que ele tem um livro sobre significado, ele foi sobrevivente do campo de concentração, e ele tem um livro sobre o significado da vida das pessoas, né? E esse seria o significado, o propósito, né? Que eu escolhi, e pelo jeito a Glaucia também comunga dele, que é produzir bastante benefício e uma transformação positiva, trazer mais felicidade e alegria para as pessoas, para o mundo, né? E para nós mesmos, e aprendendo sempre, compartilhando, estando junto, né? Esse é o meu propósito. Convido vocês para vir com a gente, né? Somar e autoconstruir aí, né? Nós estamos nos autoconstruindo, vamos tentando, vamos trilhando esse caminho de mudança, né? De Sim. felicidade. Beleza.
Tá ok, então. Obrigado por quem participou. Bastante gente entrou, bastante gente saiu, dedicou um pouquinho do tempo aqui para conversar com a gente. Então, até breve e a live vai ficar salva aqui no perfil. No meu, né? Não vai ficar no meu perfil. Eu acho que dá para você Mas depois eu compartilhar vejo o seu. também. Depois eu vejo se eu consigo pegar e pôr no meu também. Eu acho que eu consigo, sim. No Combinado, meu. então. Tá ok. Obrigado, pessoal. Tchau. Legal, Gácia. Um abração. Até Tchau. breve. Abraço para todo E mundo. Tchau. obrigado a todos. E valeu, obrigado.